tarde, boa noite. Meu nome é Elise, eu sou formada em Direito no Brasil, eu era advogada lá, estou aqui na Irlanda há aproximadamente 3 anos e no final do ano passado eu concluí um mestrado em resolução de conflitos. Então, hoje eu vou falar brevemente sobre a minha tese em si, né? Falar sobre a mediação na Irlanda e a proteção de partes vulneráveis, que é uma apresentação adaptada de mais ou menos o que foi a minha tese. Espero que vocês achem interessante, né? E agradeço bastante o convite de estar aqui conversando com vocês hoje. Então, bom, eu não vou entrar em termos muito jurídicos, nem artigos de lei. A ideia é só contar como que foi a minha pesquisa, as minhas impressões antes da pesquisa, né? E as descobertas que foram feitas a partir disso. Então, o que é a mediação? Para quem não está familiarizado, resumidamente, é uma forma alternativa de você resolver conflitos sem ir a um tribunal. Então, existe um terceiro, nesse caso, um mediador, que ajuda as partes a conversarem, a se entenderem, mas ele não decide o resultado. É um processo voluntário, as partes podem sair a qualquer momento que elas quiserem, e o acordo só acontece se ambas concordarem e estiverem ok com o resultado. Além disso, é tudo confidencial, então tira um pouco desse peso ou dessa tensão do que seria um processo judicial, porque é tudo ali na confidencialidade. Então, na Irlanda, a mediação, ela é muito forte, né? O pessoal aqui usa bastante, principalmente porque o sistema judicial é caro, né? Você tem muita despesa, ele é muito demorado e ele também é bastante desgastante. Acho que não só aqui, mas acredito que na maioria dos países deve ser a mesma coisa. Então, foi uma forma de encontrar um processo que fosse um pouco mais participativo, um pouco mais amistoso e mais rápido até. Então, a mediação em si, ela é regulamentada pelo Mediation Act de 2017. Então, antes disso, ela já existia, a mediação já era aplicada, mas de uma forma fragmentada, principalmente em disputas familiares e trabalhistas. Então, quando o Mediation Act veio, ele deu uma estrutura e um respaldo legal para o processo. Então, reforçou alguns princípios, como esses que eu citei, sobre a voluntariedade, a confidencialidade e a imparcialidade do mediador. Então, é uma lei que manteve um processo flexível, não impôs regras muito rígidas, e essa flexibilidade é vista como uma grande vantagem, né, para a maioria das pessoas, a flexibilidade do processo da mediação. Mas também pode gerar algumas preocupações, que no caso da minha pesquisa era a preocupação do desequilíbrio de poder, né? Quando as partes não entram exatamente numa condição de igualdade no processo de mediação. Então, às vezes uma parte tem mais recursos financeiros, mais conhecimento jurídico, ou até mais experiência em negociação, ou até existe uma relação de dependência entre as partes, hierárquica, por exemplo, quando tem uma disputa trabalhista, né, que é o empregado e empregador, ou até um elemento emocional que pode colocar talvez uma parte que esteja um pouco mais fragilizada numa situação de vulnerabilidade. Então, tem formas, né, muito mais demonstrativas de diferença e desequilíbrio de poder, mas também formas um pouco mais sutis. E o problema de quando esse desequilíbrio, né, entra na mediação, é que pode comprometer alguns dos aspectos fundamentais da mediação, né, a vontade, o consentimento e a participação efetiva das partes. Porque a pessoa, de repente, pode entrar em um acordo ou em aceitar algum tipo de acordo ali, porque, de repente, sente que não teve muita escolha, e não é regra, né? Você pode ir na mediação com um advogado, mas a maioria das pessoas que vai para a mediação vai só ela, a outra parte e o mediador. Então, de fato, falta ali um respaldo, porque, teoricamente,
o mediador fica imparcial. Ele não pode pender por um lado mais do que pelo outro por causa de algum desequilíbrio de poder. Então, antes de eu fazer essa tese, na verdade, durante o curso, né, eu tinha um ceticismo com relação à mediação. É bastante baseada em princípio, né, não tem uma regra muito rígida, tem ali o ponto que o mediador tem que ser neutro, tem que ser imparcial, e a lei não fala exatamente até que ponto ele pode intervir para corrigir um desequilíbrio. E não tem a contabilidade institucional seria um órgão regulador, que é mencionado, inclusive, no Mediation Act, fala lá que deveria existir o Mediation Council, que seria exatamente um órgão regulador para mediação, para fiscalizar como que a mediação está sendo feita, como que os profissionais estão sendo formados, e isso hoje ainda não existe na Irlanda. Então, eu tinha essa ideia de que em situações em que uma parte estava em uma certa desvantagem com relação à outra, a mediação podia acabar mais atrapalhando do que ajudando. Tem um termo na literatura que fala que chama isso de oppression story, que seria a história opressora, a história do opressor, que um processo, nesse caso a mediação, mesmo com a melhor das intenções, mesmo sendo bem intencionado, acaba favorecendo uma parte que já é mais forte. Por quê? Porque, de repente, uma parte tem mais conhecimento, a outra parte não tem uma proteção legal, não tem um advogado ali para ajudar. Então, entra o mediador. O mediador tem que fazer o uso de ferramentas e até do próprio jeito que ele fala para corrigir isso. Então, se ele entende que uma parte, se ele vê ali que uma parte está mais letrada no direito, digamos assim, uma parte está se sentindo um pouco mais aquada, ele tem que tentar usar uma linguagem um pouco mais simples, para de fato colocar as duas partes num equilíbrio legal para elas se entenderem. Então, esse era o meu ceticismo antes de eu fazer a tese, que, na minha visão, o mediador era uma pessoa que ficava em cima do muro. É uma pessoa que via ali que estava acontecendo um caos e não podia fazer nada, mas não é bem assim que acontece. Então, o que a minha tese se propôs a investigar? Isso realmente ficou como uma pulga atrás da orelha para mim durante o curso, né? Porque a gente foca muito nas partes técnicas, mas esse é um lado que a gente não fala muito durante o curso. Como que uma parte é protegida numa mediação. Então, o que eu me propus a investigar, que a minha tese se propôs a investigar, era justamente uma curiosidade que eu tinha mesmo. Quais são as ferramentas de proteção das partes propostas pelo Mediation Act de 2017? Então, eu usei alguns critérios, acessibilidade da linguagem, a voluntariedade, consentimento, imparcialidade, flexibilidade e os mecanismos de responsabilização para saber como era o texto da lei. Então, eu pesquisei a legislação, pesquisei a literatura acadêmica e, sendo bem sincera, eu estava tentando correr da pesquisa primária. Eu não queria ter que mandar surveys para os mediadores, só que chegou um ponto na minha pesquisa que isso era basicamente impossível, porque você tem, de um lado, a legislação, que fala as ferramentas legais de proteção das partes na mediação, você tem a literatura, que tem, como todo assunto, tem autores que defendem, tem autores que são contra. Então, na mediação é igual, alguns autores acreditam que funciona, outros criticam bastante, dizem que no papel é legal, mas que na prática não funciona. E aí faltava o elemento prático, né? Saber como, na mediação, isso era de fato apresentado, de fato aplicado. Então foi aí que chegou a parte empírica que eu tive que fazer durante a minha pesquisa, que é como os mediadores entendem como essas ferramentas são aplicadas na prática, se eles entendem que elas são suficientes para garantir uma mediação equilibrada, desculpa pelo barulho, perdão, gente, se eles entendem que essas ferramentas são suficientes para proteger a parte, tendo em vista também o dever deles de imparcialidade, né? Porque eles têm que se manter, de certa forma, distante das partes, colocando elas no mesmo patamar. Então, é realmente não tem como sair da pesquisa prática nesse caso. E aí que vieram os resultados que, para mim, foram bem surpreendentes. Eu achava que os mediadores iam ser um pouco céticos com relação a isso, de repente eles
poderiam falar que eles dão um jeito deles, que a lei realmente não ajuda, mas não. A maioria relatou que, de fato, eles entendem que essas proteções, elas funcionam e, na prática, elas são eficazes, no sentido de que as partes, elas estão cientes e elas entendem o processo durante a mediação. E eles veem a imparcialidade deles, a neutralidade, como algo ativo, não passivo. Ou seja, o mediador, ele não fica ali só observando o caos acontecer. Ele usa das técnicas práticas que são previstas na lei, como, por exemplo, usar as sessões separadas, que são chamadas, acho que, de cálculos, se eu não estou enganada, que é você separar as partes e ver que realmente eles não estão chegando a entendimento. Então, o mediador, ele pode separar as partes, pegar um, conversar numa sala com um, conversar numa sala com outro, e depois colocar as duas partes juntas, reformular frases para realmente tirar o peso da tensão quando uma parte começa, de certa forma, a atacar a outra, e até, de fato, quando percebe algum tipo de tentativa de intimidação. Então, muitos relataram que eles explicam no processo, com linguagem simples, reforçam a voluntariedade, reforçam que, por exemplo, as partes têm o direito de sair a qualquer momento, de procurar aconselhamento jurídico. Ou seja, o mediador, ele realmente atua como um gestor ali do processo e tenta criar, né, um ambiente minimamente justo para ambas as partes. O que bateu de frente com a minha percepção inicial e de como eu estava conduzindo a tese, né? Que eu realmente estava levando mais para esse lado de que, bom, de repente a mediação tem que ser reavaliada, não é para todo mundo, tem que ser em casos que não tem, sei lá, muita diferença entre as partes, mas claro, isso também é muito subjetivo. Mas para minha surpresa, os mediadores consideram sim que as partes entendem que eles podem intervir de certa forma no processo para colocar elas em um equilíbrio e que a mediação é eficaz. Claro que tem alguns pontos de melhoria, né? Que a aplicação das ferramentas de proteção é de forma inconsistente, por exemplo. Então, o que isso quer dizer? A flexibilidade que tem no processo não tem ali na lei que o mediador é obrigado a falar X, Y, Z na mediação. Os mediadores, eles têm uma forma muito pessoal e muito própria de conduzir as mediações, do estilo próprio deles de conduzir as mediações. E até quando a gente estava no curso, a gente teve que encenar algumas das nossas provas, era uma encenação, né, em que a gente atuava como mediador para atores. E os professores falavam, olha, vocês têm que desenvolver o próprio texto, vocês têm que fazer do jeito de vocês, da forma que do próprio estilo de vocês de conduzir uma mediação, só que também, ao mesmo tempo, a gente tinha um checklist ali de todas as coisas que a gente tinha que deixar muito claro para as partes, do que a gente tinha que explicar, de uma espécie de follow-up que a gente tinha que fazer durante a sessão para entender que as partes estavam realmente querendo ficar ali e de vontade própria, né? Então, a forma de ser uma aplicação inconsistente foi uma dos pontos de melhoria levantado pelos mediadores. E isso seria, de certa forma, suprido se tivesse um órgão regulador ativo, porque ele poderia fiscalizar, colocar patamares mínimos ou até realmente colocar um standard procedure, uma maneira mais clara ou talvez mais coringa de conduzir uma mediação para que realmente todas as ferramentas de proteção fossem bem claras. Então, também a pesquisa falou sobre pouca ênfase no direito ao aconselhamento jurídico. Alguns mediadores falaram que eles nem sempre enfatizavam que as partes poderiam procurar aconselhamento jurídico, que seria muito importante e interessante para algumas partes, para ficar bem claro isso, né? E a falta de treinamento especializado. Eu tinha colocado no survey uma pergunta sobre se eles têm algum tipo, se os mediadores tinham algum tipo de formação específica para tratar melhor ou entender melhor situações de coerção ou até de vulnerabilidade. E eu lembro que acho que metade colocou que eles nunca fizeram nenhum curso. Acho que eles iam mais no feeling ali da mediação. Então, a proteção, ela existe. Ela é mais eficaz do que eu tinha acreditado no começo, mas ela não é uniforme. Então,
o maior problema não é a falta de boa intenção ou até boa preparação dos mediadores, porque eles realmente demonstram um forte comprometimento ético de explicar e realmente tentar colocar as partes numa igualdade durante a mediação. O problema, de repente, seria mais a falta de consistência, porque a proteção das partes, né, fica mais a cargo do mediador por si só do que de um sistema. Justamente porque não há um órgão regulador ativo e efetivo no momento na Irlanda, especificamente para mediação. Ah, opa. Então, afinal, né, a mediação é uma opção viável e segura para tentar resolver o litígio? Eu acredito que sim, principalmente depois dessa minha tese, dessa minha pesquisa, porque, de fato, a lei, ela, por mais que ela não seja muito rígida, ela tem muitas ferramentas de proteção para as partes. Então, a mediação, acredito eu, é uma opção muito válida para tentar resolver um litígio, e acho que ela é muito eficaz. Não no sentido de que se você for fazer uma mediação, você vai resolver o teu conflito, mas que no mínimo vale a tentativa. Você pelo menos vai tentar colocar as suas percepções ou o seu lado da história de uma maneira clara e também vai conseguir, de repente, entender o outro lado. Então, acredito que a mediação, se caso você precise usar aqui na Irlanda ou no Brasil, ou onde quer que você esteja, eu acredito que é uma opção muito válida para tentar resolver um conflito de uma forma um pouco mais amistosa e também mais rápida e às vezes até mais barata. Ah, então é isso, gente. É só uma pincelada, mais ou menos, de como foi a tese do meu mestrado. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui. E eu coloquei aqui o meu contato, caso alguém queira discutir mais sobre o assunto. Eu realmente acho que é um assunto muito, muito interessante. E é isso, agradeço bastante a oportunidade e boa noite.